Fala pessoal, um tempo atrás a gente colocou na nossa caixinha do Instagram uma pergunta para vocês sobre o que mais é desafiador na animação, quais são as maiores dificuldades que a gente tem na animação. E por incrível que pareça, não muito surpreendente, a maioria das pessoas falaram que Moving Hold realmente é um desafio. E eu não tenho como discordar disso, porque realmente Moving Hold é uma das coisas mais difíceis de fazer na animação. Eu acho que essa dificuldade, ela vem justamente fazer num objeto 3D, ou que é um personagem, ele tem características de ser um boneco digital, fazer com que isso venda vida, tem os seus certos desafios. Quando a gente tem um excesso de movimento, é mais fácil convencer o espectador de que aquilo tem vida. Por mais que a gente esteja fazendo pixels se moverem, né? São vértices e geometrias se movendo na tela. Quando a gente tem um excesso de movimento, é mais fácil convencer, porque a gente está olhando macro. Agora, quando a gente vem para uma escala menor de movimento, onde a gente precisa deixar o personagem parado ou parar o personagem de um movimento e ainda assim convencer que há vida, a gente entra num ramo da nossa percepção muito maior do que a gente está acostumado, porque nós humanos estamos acostumados a olhar para outros humanos em níveis de tantos detalhes que é muito fácil perder essa conexão de que é algo que tenha vida e algo que é somente um boneco digital. O desafio do Moving Hold vem daí, da gente convencer o espectador que um micro movimento ainda está acontecendo. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente falar sobre. Cortei um pedaço desse curtinha que a gente tem aqui da Pixar. E a gente tem alguns movie holds super legal. Eu acho que olhando toda a cena, né? Se a gente dá um play na cena aqui, ela é muito divertida, né? Eu tirei o áudio aqui pra gente olhar apenas a animação. E a cena como um todo, né? A relação desses dois personagens como um todo, ela já é essa brincadeira do contraste, né? Ela já é a brincadeira de um personagem que se movimenta muito, um personagem que tem muita energia, e um outro personagem que tem muita idade, é uma senhora, ela tá muito velhinha, então ela já por natureza se movimenta muito pouco. A gente vê que a vovó é muito reativa com os movimentos, né? Então os movimentos que o corpo dela vai ter são pequenos movimentos. Olha como a mão se movimenta de uma forma... A gente sente que a mão aperta e solta, né? Muito lentamente. E ela, no começo aqui, a gente vê que ela tá super parada e a cabeça dela só reage com o movimento da mandíbula dela. E aí o movimento de girar a cabeça dela é super lento. Antes mesmo dela conseguir virar para ela, ele já foi até ela e deu o beijinho, né? Então a gente tem essa lindeza que é essa cena do contraste entre dois personagens completamente opostos em relação ao movimento, né? Mas olhando aqui como a Pixar aplica Moving Holds, né? A gente vê que essa puxadinha de ar que ele faz aqui, olha como é bonito isso, né? Ele levanta o ombro, é praticamente um milk the pose, né? A gente está indo da pose A para pose B, que é essa, né? O movimento é muito pequeno, mas olha como as coisas acontecem de forma separada, né? A gente tem os ombros dele se levantando, enquanto a boca pressiona, e aí os ombros soltam e ele deixa o peso da cabeça destoar, e tem uma piscada super pequena, e os olhos sempre vivos, né? A gente sente aqui que a gente tem o pose to pose, né? Para cada movimento que ele faz, a gente tem, né, os poses to pose, mas os meios do caminho são muito bem elaborados, né? E é aí que entra a parte da gente trazer, né? Para fazer um moving hold, a gente sempre tem que lembrar que nosso corpo ele está conectado em pedaços, mas a gente movimenta de forma separada, né? Os movimentos, um pedaço vai puxar o outro. Logo, eles vão iniciar em tempos diferentes, eles vão parar em tempo diferente. Então, acho que é uma das coisas mais legais de avaliar aqui, né? A gente sente que a energia parte, né? Ele está extremamente parado aqui, faz um movimento super pequeno aqui de cabeça, e aí ele inicia um movimento, né? A energia vem daqui do tórax, né? Ele infla o peito, né? Ele infla o pulmão, e isso faz com que os ombros subam depois, para só depois a cabeça reagir e ele acertar o movimento aqui. Eu acho até que o pescoço ficou um pouquinho durinho aqui, né? O animador poderia ter colocado um pouquinho mais de movimento aqui no pescoço, mas
é muito bonito de ver, né? E aí você vê que a vovó tá super paradinha. Ela tem uns shakes assim super pequenos que é de, né, provavelmente da doença dela, né? Ela deve ter o Parkinson, né? Uma característica só de perder realmente a força muscular por conta da idade. Você vê que tem um leve shakezinho e ela ela faz pequeno. É como se ela fizesse esse movimento aqui, o animador pegou isso e foi escalonando na ponto de que ficasse num nível muito pequeno. Que a gente sente o movimento, mas não vê ele, sabe? E aqui ela respirando, né? A gente vê o movie hold dela aqui, o keep alive, né? Ela tá parada, mas a gente sente que ela pisca, né? Ela tá viva ali, né? O dedo, né? O dedo mexendo, um detalhezinho super pequeno. Então, quando a gente vai pro personagem parado, pro personagem completamente parado no Keep Alive, a gente sempre vai começar a prestar atenção, mostrar para a audiência os movimentos secundários, né? A gente vai trazer os pequenos movimentos e os inícios de movimentos que a gente tem dentro da mesma pose, né? Então, depois que construiu a pose, a gente vem adicionando esses elementos pequenos, né? Esse é um movie hold aqui do Monster Hunter aqui, do K-pop Monster Hunter, que é um filme super legal também. Você vê que o movimento que ele faz aqui no começo, ele infla o peito, a gente consegue perceber aqui pela camiseta dele, é uma pose só, completamente parado, né? Os olhos sempre vivos, né? Então ele dá uma piscada, aí ele abre a expressão, e aí ele termina o quanto ele puxou o ar e aquele solta o ar de vez dentro da mesma pose, e aí a gente sente que o peito desce primeiro, depois os ombros e depois a cabeça vai reagir, né? Aí ele tá ouvindo, né, que o plano dele funcionou, então ele lentamente muda a expressão dele aqui, né? Ele tá numa expressão séria, ouvindo, e aí ele sabe que ele agradou, aí ele inicia um sorriso. Olha como que a boca movimenta de um tempo completamente diferente da cabeça, né? Ele sorri e inicia o movimento. Então ele vai da pose A para pose B, que é essa daqui, né? Então a gente vê que, olha como ele lidera o movimento com a cabeça, gira, a gente corta a câmera, e aí a cabeça já chegou no ponto focal, os olhos já estão no ponto focal, e aí o corpo está terminando de girar, né? O peito termina de girar, os braços bem rigidozinhos, né? Seguindo ali o movimento, eles têm um leve atraso, né? Ó, dá para sentir aqui como o animador atrasou o braço, mas sem muitos exageros, né? A gente não tem um braço tudo solto, né? Tudo mole, né? O braço vem junto, e aí ele tem um baita movie hold aqui, ó, ele se acomoda o movimento, e aqui ele já inicia a fala, a cabeça é a última parada, tá vendo? Ó, o corpo já tá parando e a cabeça ainda tá terminando o movimento, e ele já inicia a fala, e aí o animador coloca ele super parado aqui. Quando ele vai fazer os acentos das palavras com a cabeça lidera o movimento, e aí o peito, o ombro, tudo isso reage com o movimento que ele tá fazendo, né? Isso aqui é super bonito de ver, né? Então, assim, é legal a gente analisar como em estilos de animação diferentes, né? Aqui a gente tem um estilo bem mais stepped, né? Um pouquinho mais on-choose também, né? A gente tem o personagem mudando de pose a cada 2 frames, né? A gente vê que dentro dos mesmos estilos a gente tem os mesmos princípios, né? De dirigir o movimento em partes, em tempos diferentes, né? Então, a gente tem pose A para pose B, e todo meio de caminho aqui em tempos diferentes, né? Ele troca a base do pé, né? Você sente, apesar da gente não ver o pé, a gente sente que os pés, né? O pé virou no máximo que deu, levantou, né? Aqui ele está num up, né? A gente sente que a cabeça sobe um pouquinho para ter espaço para o pé sair, colocar o pé no novo lugar e aí parar o personagem. Olha como que a gente tem um shot. Provavelmente quando o animador pega uma cena dessa, né, você vai pegar, tá vindo desse shot aqui, que é um shot com bastante movimento, e aí vai cortar para esse shot, que é um outro shot com bastante movimento, e a gente tem um insert, né? Um insert desse personagem completamente parado, né? E aí o que a gente tem aqui para mostrar pro espectador que ele tá vivo? A gente tem
todos os movimentos. Você vê que o diretor escolheu um movimento de câmera bastante intenso aqui, né? A gente tem um shake. Olha o shake de câmera para mostrar esse caos dessa energia toda sendo transferida, né? Você vê que aqui a gente tem um shake de câmera, mas ele é menor. E aí quando a gente vem para cá, olha como tem bastante shake, olha como os elementos do cabelo, da cordinha do chapéu, o brinco dele, a luz nos olhos dele, tudo tá se mexendo, mas o personagem em si tá completamente parado, fazendo um leve movimento de abrir a boca, né? Então esse é aquele tipo de cena que provavelmente na primeira versão o animador deve ter colocado mais animação do que devia, e aí foi tirando, para que no contexto da narrativa ela ficasse nesse ponto perfeito, sabe? Super legal aqui, um outro exemplo de moving hold, né? É um estilo que tem uma sensação mais snap, né? Mas ó, olha como que o animador deixou o brinco oscilando, né? Dá até pra ver que esse daqui dava pra oscilar um pouquinho mais, né? Tá um pouco menos, né? Ele tá mais durinho, né? Ele dá uma balançadinha ali. É um movimento hold super legal, bem rápido, né? De parar. Mas olha como a cabeça atrasa em relação ao corpo, né? Ó, os ombros levantam, desce e começa a acomodar. E aí o corpo termina de vir pra frente, o peito tá... Esses movimentos bem pequenos aqui no moving hold, né? Mesma coisa elas quando... Olha que legal, ela levantando, né? Ela levanta, a gente tem, mesma coisa, né? O pose to pose. Da pose A pra pose B, que seria essa. Mas olha como as coisas vêm, né? Em tempos diferentes, né? Ela lidera com o tronco, né? O quadril ainda tá lá, encostado no lugar que tá sentado. Ela joga o tronco para frente, pescoço e cabeça. Ainda faz uma curva, né, com o corpo. E ela sobe, o quadril vai, passa do ponto, começa a frear aqui. Bem devagarzinho, ela coloca a mão no lugar. A mão faz um overshootzinho ali. E aí ela termina o movimento já paradinha na última pose, né? Então a gente tem um milk de pose aqui dentro dessa pose, ó. Ela freando aqui. Olha como que ela tá respirando, né? Segurou o ar, né? Dá pra ver que ela tá falando. Segurou o ar. Veio pra frente. A mão vindo até o pingente, né? Olha esses detalhes da mão vindo lentamente. E olha como o animador fez a mão oscilando para chegar, né? Ela tá com medo de abrir aqui e ver o que ela não quer ver, né? Então ele fez esse detalhe super pequeno da mão aqui, mas que passa bastante a intenção dela, né? E aqui eu peguei um exemplo de live action, né? Do personagem parado, pra gente dar uma olhada no que acontece no corpo e como que é difícil a gente levar isso pra animação. O personagem tá aqui, e aí ele vira e ele para. Olha como... Vou até cropar esse pedaço aqui. Ó, ele tá vindo de um movimento. O que acontece aqui? Ele tá tentando, nessa cena, ele tá tentando tomar coragem para abordar o casal que tá ali na... Então ele inicia um movimento de que vai embora. No meio do caminho ele toma a decisão de abordar e ele para. Então ele interrompe o walk dele. Você vê que ele coloca a roupa ali próxima do corpo, termina o movimento dele e vira o corpo, faz o ajuste de base dele. Olha como o corpo dele já está quase parado aqui. Que aí ele joga o movimento, faz um overshoot, cabeça para. A gente consegue ver como as coisas se movimentam em tempos diferentes, né? Olha o atraso que o braço tem em relação ao corpo. A balançadinha que o braço tem, olha, vem para frente, vai para trás, vem para frente, vai para trás. Enquanto o quadril está terminando, a cabeça levantando. E ele super parado e olha os olhos. Tuf, ele dá um wide dart e o movimento. Olha a rotação do peito terminando aqui enquanto a cabeça já parou, né? Ó, a cabeça, quadril parou, a cabeça parou no ponto focal que ela tá.
e o peito girando, né? Olha como o braço vira, chegou num ponto e ele fica paradinho e no final ele faz só um movimento com a cabeça. Então acho que a gente tem que pensar nisso na animação, né? Se a gente pega só esse frame, por exemplo, e congela ele, né? Na animação 3D a gente tem dificuldade de ler que o personagem está vivo. Então a gente precisa adicionar esses microelementos. Você vê que aqui a gente não tem, né? Tirando o mar que está em movimento, né? A gente não tem muitos elementos para colocar movimento secundário no personagem, né? Então a gente precisa, se fosse o caso de isso aqui ser uma animação, a gente precisa trazer essa sensação de que as partes do personagem estão parando gradativamente, né? Outro exemplo aqui de live action da mesma série, né? Do Ripley. Quando a gente vê ele de costas aqui, ó, olha como que ele tá. O foco do espectador tá nesse personagem, né? Isso é uma coisa que acontece muito na animação, né? A gente tem um personagem em foco, o acting tá acontecendo, a fala tá acontecendo, mas tem outros personagens em cena e a gente precisa manter eles vivos, né? Eles não estão só parados numa pose. Então, a gente vem para esses exemplos aqui, ó. Olha como a base, né? O personagem, ele faz um shift pequeno dentro da própria base, né? Do corpo dele, né? Então, aqui a gente volta para ele, tem mais, ó. Olha quando ele para aqui o movimento, ele faz uma fala e para. Olha como que a base no quadril fica. Se a gente olhar aqui para a parte para esse botão da camisa, olha como que ele vai para lá, vai para cá e acomoda, né? E vai parando aos poucos, né? A cabeça tem um swing de cabeça, um movimento de braço. E aqui, ó, ele parado, ele vai para trás, vai para frente, se olhando no espelho, ó. É tudo muito sutil, né? Se a gente olhar para essa região aqui do quadril, ó, olha como que ela vai para trás e vai para frente e para. É bem legal de ver, né? Ó, vai para trás, vai para frente e para. Então a gente tem que pensar assim, se a gente tem uma pose e vai precisar manter o personagem vivo, a gente vai lá no nível super pequeno, principalmente lá nas curvas, fazer um movimento que inicia, é um wave, né? É uma famosa onda, né? Ela tá paradinho, ele vai começar, ele vai subir, descer, subir, descer, subir, descer e dissipar. E parou. E aí ele fica um pouco parado, daqui a pouco ele começa de novo, troca de lado, desce, desce. E isso sempre, né? O movimento sempre, a gente raramente vai ficar 100% parado, principalmente de pé, né? A gente não tá apoiado, tá apoiado sobre as pernas, tá apoiado sobre os fêmures, né? Então a gente vai realmente fazer essas jogadinhas, essas trocas de base pequena, né? Esses movimentos que a gente vai deixar o personagem na mesma pose e vai fazer o movimento. O que eu gosto de fazer na animação, às vezes, é fazer um movimento maior até do que ele precisa, e aí a gente vem dando um tom down, um tom down, um tom down, até chegar num ponto super pequeno, que é pouco perceptível, né? Eu coloquei aqui no Maya um exemplo aqui de um movimento. A gente tem um pose to pose, né? Da pose A para pose B. Então a gente tem aqui duas poses, as poses B. E eu coloquei alguns breakdowns super pequenos aqui para a gente tentar dizer por onde o personagem passa e colocar as coisas em tempos diferentes, né? Então você vê que o movimento, eu vou dar um zoom aqui no quadril, o movimento começa pelo quadril, eu não coloquei poses aqui ainda, então a gente tem essa pose, né, um downzinho, um up e acomoda o personagem, né? Então a gente vê, quando a gente dá play, a gente sente que o movimento aconteceu, e aí se a gente for pro peito, o movimento já tá, né, enquanto o quadril tá descendo, pescoço e cabeça já vão ficando atrasados em relação ao outro. E aqui nessa pose eu coloquei a cabeça passando por um arco, a mão ainda atrasada e se acomodando. Mesma coisa essa mão, né? Começa o movimento e aí, porque ela vai vir pra cá, né? Então assim, toda vez que a gente for trabalhar com Movie Hold, a gente tem que pensar da onde a gente está indo para onde a gente está terminando, qual é a quantidade de energia que eu estou colocando
E se a gente vai manter o personagem vivo, a gente vai fazer essas pequenas adições de energia indo de um lado pro outro, tudo muito pequeno. Mas o mais importante é sempre você lembrar que as partes do nosso corpo, as partes do corpo do personagem estão conectadas, mas elas vão iniciar movimento e parar movimento em tempos diferentes. Acho que esse é o segredinho de aplicar o Moving Hold, o Keeping Alive e o Milking the Pose, que é o personagem paradinho ali na mesma pose, sem perder a intenção emocional dele, mas ainda assim mostrando para o espectador que ela está viva, né? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda mais pergunta pra gente aí. Um abração, até mais!